Vamos ver aqui neste vídeo o pastor José Carlos de Lima com uma forte palavra. Há pessoas que não querem amizade com o pobre. Vamos ver também neste vídeo o pastor Uziel Gomes. Então, o que você pode observar aqui é que antes do poder, antes dos dons, antes das manifestações... Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Adoradores Ligados. Ao assistir este vídeo, peço o seu like para nos ajudar, compartilhe o vídeo, e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber vídeos atualizados. Gratidão a todos, e que Deus te abençoe. Jesus viveu uma trajetória de dedicação e cuidado com os mais pobres. Desde seu nascimento, teve uma vida simples. Nasceu em um estábulo entre animais, cresceu em uma família humilde, e foi apresentado no templo com a oferta dos pobres. Com o passar dos anos, mostrou-se próximo daqueles que eram discriminados e desprezados da sociedade, e fez dessa sua missão de vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu, para anunciar a boa nova aos pobres. Lucas 4:18, Jesus não apenas deixou o exemplo da solidariedade, como também nos indicou que esse é o caminho a ser trilhado, para fazer a vontade de Deus, e caminhar na santidade. Recentemente o pastor José Carlos de Lima falou sobre pessoas pobres, dizendo que tem gente que não quer amizade com pobres. Veja o vídeo. Só ele levanta o pobre do pó. Há pessoas que não querem amizade com o pobre. Amigos de ricos são muitos, mas amigos de pobre, só Deus. E vocês vão confirmar comigo que o salmista disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, Ele cuida de mim. Ele não deixa faltar o que eu necessito. Ele não deixa faltar na minha mesa aquilo que é preciso. Os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas aqueles que confiam no Senhor de nada tem falta. Escute o que Deus lhe manda dizer: eu vou suprir todas as tuas necessidades. Do tamanho da tua mesa será o pão que eu vou colocar sobre ela. Sabemos, meus irmãos, que a base de tudo é a palavra de Deus, o ensino e o aprendizado, que é de onde vem o crescimento espiritual. Através do ensino e aprendizado da palavra de Deus adquirimos o conhecimento sobrenatural para discernirmos o correto e o errado, e assim adquirindo uma experiência mais e mais profunda com Deus com capacitação espiritual. Veja agora neste vídeo, o pastor Uziel Gomes falando sobre este tema, a palavra de Deus que nos capacita. Vamos ao vídeo. Se você ler Mateus 7:25, Jesus diz que a casa não cai, porque ela está edificada na rocha. Rocha são os ensinos de Jesus. Então, o que você pode observar aqui, é que antes do poder, antes dos dons, antes das manifestações, antes das glórias, primeiro vem o ensino. O ensino da palavra é o segredo. O ensino da palavra é a mola. Jamais, por exemplo, eu vou ser contra línguas estranhas, eu creio e eu falo. Eu vou ser contra a profecia, eu acredito, eu já recebi. Eu vou ser contra a revelação, eu já recebi. Eu vou ser contra a variedade de língua, eu já vi. Eu vou ser contra a cura, eu já vi. Mas o problema hoje é que muitos querem apenas um movimento, descartando a base na qual tudo isso deve estar fundamentado. E a base é a palavra de Deus. Deus nunca quis um povo dele louco, frenético, fazendo movimento sem saber o que é que acontece. Porque tem hoje irmão que vai para culto, que vai para movimento, e ele só se importa em pular, em gritar, em rolar, em cair. É na hora que o pregador diz qualquer coisinha, ele fica louco no culto. Não é isso não. Todo o tempo a Bíblia ela dá ênfase ao ensino. E sabe quando é que você vai crer melhor nos dons, no poder da profecia, nas revelações? É quando você tem palavra de Deus na vida. Se você abrir a sua Bíblia em Josué 1:8, está lá claramente: não aparta de ti o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, porque fazendo assim prosperarás o teu caminho. Se você abrir a sua Bíblia em Salmo 1 a 3,
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto faz prosperará. Ah, como seria maravilhoso, como seria gostoso se cada crente começasse a procurar se firmar nos ensinos da palavra. Se você pegar Neemias capítulo 8, versículo 2 e 3, você vai ver que quando Neemias volta do cativeiro, ele é o homem que fecha o cano, mas ele reúne na praça mulheres, homens, meninos, e explica a palavra e lê a lei de Deus. Reformas, avivamentos, poder, cura, milagres não podem acontecer sem primeiro haver o ensino da palavra. Quando se tem o ensino, aí sim a coisa é maravilhosa. Perceba que Paulo aqui, ele começa chamando esses homens de discípulos. Tem uns aí que gosta de reteté, gosta de pula-pula, gosta de poder, é um chia-chia, é um não me toque, eu estou cheio, eu estou na unção, eu estou no óleo, eu estou no manto, mas não gosta de escola dominical, não gosta de ensino de jeito nenhum, nunca é discípulo. Tem crente aí que a maioria deles só gostam de movimento, não gostam de aprender a palavra. Eu conheço muitos. Tem deles que quando a gente está no culto pregando, explicando a Bíblia, ele não quer saber. Tem deles que é quando a gente está ensinando a palavra, olha, aqui vamos aprender, ele não quer. Agora, na hora que ele diz assim, eita meu Deus, na hora que eu fui chegando aqui, eu vi isso, eu vi aquilo, não é de Deus. Primeiro você tem que ter palavra, meu filho. Minha filha, olha para cá, você tem que ter palavra. Porque a base é a palavra. Pela palavra você vai saber o que é de Deus, o que não é de Deus. Pela palavra você vai saber o que é correto e o que não é correto. Então, seja discípulo. A primeira coisa, seja discípulo, queira aprender. Aprenda a ouvir, aprenda a palavra. É isso que é lindo aqui no texto bíblico. Se você analisar o verso 5, diz assim, ó, e eles tendo ouvido, akousates, essa palavra, akousates, aqui no grego, ela está no auristo, voz ativa, no particípio. Essa expressão, akounsate, sabe o que quer dizer? Quer dizer prestar atenção no que está sendo dito. Ouvir. Não vá para culto, não vá para movimento, não vá para reunião, apenas querendo o que você quer ouvir. Ah, eu quero sentir mais, eu quero ter mais poder, eu quero ter mais unção. Não, vá primeiro para ouvir a palavra. Leia a tua palavra, medita nela. Ela é a tua base. Crente pentecostal pode ter experiências profundas? Pode ter arrebatamento, pode ter visão, pode ter línguas, pode ter dons? Pode sim. Aliás, eu quero dizer para vocês aqui 3 coisas. Todo o Novo Testamento vai falar de 3 áreas que são profundas e sobrenaturais, que nós precisamos entrar nelas. A primeira área são os dons ministeriais. Se você pegar Efésios 4:11 até o verso 12, que diz que é para o aperfeiçoamento, os dons ministeriais, apóstolos, evangelistas, profetas, doutores, mestres, esses dons vêm de Deus. A uns pôs Deus na igreja. Esses dons são homens capacitados para liderar a igreja. Mas perceba que esses homens são mestres, profetas, doutores pelo Espírito Santo, não pela capacidade deles. E aí começa o primeiro problema. É que se esses doutores, esses mestres, pensarem que vão dirigir a igreja só com a sua capacidade, eles vão massacrar, solapar o espiritual. Isso aqui é lindo, meu irmão. Por exemplo, Paulo era mestre, Paulo era doutor, Paulo era um homem de poder. Mas Paulo, antes de tudo, antes dele ser mestre para a igreja, ele viu Jesus. Está lá em Atos 9. Primeiro ele passou a conhecer quem era Jesus. Ele teve visões e revelações, como eu já falei aqui em 2 Coríntios 12. Não é à toa. Lê bem aqui, pastor Wagner, pode ficar bem ali. Ele vai ler aqui 3, 7, 8 de Filipenses. Só para vocês terem uma ideia. Eu estou falando de um homem como Paulo, que era doutor, que era mestre.
era doutor, era mestre, mas tinha visões, tinha revelações, falava línguas. Por quê? Porque ele tinha estrutura. Primeiro ele viu Jesus. Como é que diz? 3, 7, 8. De Filipenses. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, O que para mim era como ganho, reputei-as como perda por Cristo. eu deixei tudo por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Pela excelência do quê? Do conhecimento de Jesus Cristo. Olha, Paulo está dizendo que o pensamento dele, quando ele estava antes de Cristo, a teologia judaica dele, tudo que ele tinha, ele agora está sufocando tudo, suplantando tudo, por causa da excelência do quê? Conhecimento de Cristo. Do conhecimento de Cristo. E o que mais? Meu Senhor, Está vendo? pela Isso. qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Estão vendo? Então prestem bem atenção. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero mais de Deus. Primeiro tu tem que sair do teu terreno. Paulo saiu do terreno humano dele. Paulo saiu do pensamento dele. Paulo foi viver agora no terreno de Cristo. Tudo que era glória para ele, tudo que era motivo de orgulho, ele larga de mão e vai viver pelo conhecimento de Jesus. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, pastor Wagner. Um crente hoje para dizer assim, eu conheço Jesus e Jesus me conhece, é algo sério, meus irmãos. Eu conheço Jesus e Jesus me conhece, é algo sério. Então perceba que aqui Paulo, quando ele chega, ele vê esses homens, mas eram discípulos que queriam aprender. Ô meu irmão, quero aprender mais de Cristo, mais da palavra. Então perceba que eles vão buscar ensino. Eles prestavam atenção no que Paulo falava. E Paulo, quando chega lá, Paulo faz uma pergunta: vocês já receberam o batismo? Quando vocês creram lá, aceitaram a Cristo, a fé, eles disseram: olha, nós queremos dizer porque sobre isso aqui nós nunca ouvimos falar. E há um grande problema. Muita gente conhecia João, muita gente falava de João. Por que esses homens nunca tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo? Se João Batista falou do Espírito Santo. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 3:11, o próprio Jesus Cristo, o próprio João Batista falou: eu batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que mais poderoso do que eu não sou digno de me abaixar, desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Prestem bem atenção que o próprio João falou do batismo com o Espírito Santo. Leia bem aí, João 1:3. Mas por que esses discípulos, eles não tinham ouvido falar? Primeiro, já havia se passado muito tempo. As informações não eram como hoje. Eles foram batizados segundo o modelo do batismo de João. E ainda a igreja não tinha se expandido tanto. Então é claro que eles não tinham acesso ainda a essa informação gloriosa. Como é que diz? 1:3 de João, o Evangelho de João. E eu não conhecia. Mas aquele que me enviou para batizar com água, Isso. este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então vem a pergunta: se João falou do batismo com o Espírito Santo, se João 2 vezes menciona, por que esses homens não conheciam? Eu já falei. Primeiro, eles foram batizados por alguém que acreditava no batismo de João, que não falou desse batismo. Segundo, as informações não eram como hoje, eles não tinham acesso. Então, quando Paulo chega lá, Paulo faz essa pergunta, pastor Luiz: vocês já receberam? Paulo está admirado. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Paulo, pastor Wagner, queria que eles avançassem mais. Paulo queria que eles tivessem uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Ele queria que aqueles homens tivessem a mesma experiência que ele. Inclusive ele diz, até João falou tudo certinho.
João batizava para arrependimento e ele queria até prova disso. Está lá em Mateus 3:8. Ele queria que vocês dessem frutos de que de fato haviam se arrependido. Só que o próprio João, ele deixou claro que o batismo dele era só um começo. Haveria de vir algo mais profundo. Haveria de vir algo mais sobrenatural. Eles não poderiam ficar só no João. João mesmo disse, ó gente, o que eu estou batizando só com água para arrependimento. Agora, o que vem aí, ele vai levar vocês a uma experiência mais gloriosa, mais profunda. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa semana uma irmã, ela virou para mim e me perguntou, pastor Ziel, o que é esse batismo com o Espírito Santo e com fogo? Roger Strons, da CPAD, ele fala sobre isso, sobre o Espírito Santo. Ele diz que nós pentecostais entendemos que o batismo com o Espírito Santo, primeiro, o Espírito Santo traz a vida, e com fogo é a energia, é a graça, é o poder do Espírito Santo nos capacitando para uma unção maior, para fazer a obra de Deus. Esse batismo com o Espírito Santo, a vida do Espírito, o hálito do Espírito, o fogo do Espírito, com fogo é que ele vem nos queimar e nos capacitar, habilitar para uma obra maior. Leia bem aí Atos 1:5, só para a gente ter uma ideia, se não me foge a memória. Atos 1:5. 8 é, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vê o 5. Porque João verdadeiramente batizou com água. João batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E vocês serão batizados. Todos aí já eram crentes. Todos já eram crentes. O que Paulo está dizendo? Gente, o batismo de João é bom, mas o batismo de João para bem aqui. Vocês precisam avançar mais. Vocês precisam ter novas experiências com o Espírito Santo. Mas observem, pastor Wagner, pastor Luiz. Paulo primeiro, ele ensina. Estão entendendo agora? Paulo não chega lá e diz, recebam poder, receba a glória, receba a unção, receba fogo, receba. Não, Paulo chega lá e ensina. Ninguém é contra isso, mas a primeira base é o ensino. Ele diz, João não ensinou, vocês não foram ensinados por alguém que João ensinou também? João fez tudo certinho, pregou o batismo para arrependimento, falou da necessidade de fruto, mas o próprio João disse, olha gente, não para aqui, vai vir aí coisas maiores, glória a Deus, vai vir aí uma era maior. Aquele que vem aí, que eu não sou digno de me abaixar e desatar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e vai dar uma unção e uma capacidade tremenda para vocês fazerem a obra. Gratidão por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe seu like para nos ajudar, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber vídeos novos do nosso canal. Deus abençoe a todos.